Gateiros e gateiras do meu coração, você sabia que a obesidade interfere na respiração do gato? E a asma felina? Vem saber mais sobre isso no nosso vídeo de hoje. Eu sou Marcia Lima, médica veterinária, esse é o De Cão e Gato Canal e o vídeo de hoje tem dicas preciosas sobre a respiração do seu felino. Se liga! Antes de rolar o conteúdo para vocês, deixa eu apresentar a nossa entrevistada da De Cão e Gato Live de hoje. Doutora Sofia Vistuba é médica veterinária com especialização em clínica e cirurgia e em cardiologia de cães e gatos, que ela atende há mais de 8 anos em Porto Alegre. Tá achando muito? Ela ainda fez a pós em pneumologia humana pela Encore em São Paulo e está trazendo as novidades dessa área para a veterinária. Enfim, mas uma super fera para responder as perguntas de vocês. Aproveitem! Se o gato ele faz asma sim. A asma é uma doença tipicamente felina, assim, o cachorro até tem crises de asma, mas o cachorro é mais fácil ter, o cão é mais fácil ter bronquite. E aí a gente pode diferenciar o que é a asma e o que é a bronquite, né? A asma, ela é uma reação de hipersensibilidade, ela costuma ser aguda, ela costuma ter o animal, ele costuma ter o contato com o agente provocador da crise, que daí são vários também, a gente pode enumerar aqui, e ele costuma ter em até 4, 6 horas depois já ter essa reação de falta de ar, de tosse. Então, assim, ela é uma reação de hipersensibilidade, é uma hiperresponsividade da árvore brônquica, das vias aéreas, na verdade, não chega a ser de pulmão, tá? Porque, assim, é muito interessante, porque os receptores de tosse, tá? E voltando a falar um pouquinho do tosse, que é o sintoma, a tosse, os receptores, eles estão espalhados por todo o corpo do animal. Então, a gente tem receptor de tosse no ouvido, tem receptor de tosse na laringe, tem receptor de tosse no esôfago, nos brônquios. Veja bem, eu vou falar até os brônquios. Até nas vísceras tem. E aí é interessante porque a gente chega a pensar na questão de obesidade. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas assim, só a gente não tem receptores de tosse dentro do pulmão. Então, muitas vezes, esse animal que está tossindo, a gente pensa, é uma pneumonia logo de cara. E pode não ser, tem pneumonia que o gato não tosse, tá? Então, é muito interessante olhar desse ponto de vista. E a asma, então, por ela ser uma doença de hiperresponsividade, de via aérea, principalmente superior, a gente costuma cursar com tosse. E aí a gente extrapola do humano, porque a gente tem a noção, asma, uma doença infantil, né? Uma doença de criança. Só que isso é uma coisa assim, a gente não tem, inclusive no felino, uma idade correta para dar o diagnóstico de asma, até porque o diagnóstico de asma, você fechar ele hoje com os guidelines todos que existem, é muito difícil você fechar esse diagnóstico. Então, a gente não tem uma idade correta, tá, para dar um diagnóstico. Geralmente, os quadros de asma são mais complicados na primeira infância, quando se confundem muitas vezes com doenças virais, tá? Então, esse gato, nessa primeira infância, até 1 ano de idade, e na velhice. O gato maduro também pode ter, ali pelos seus 5 anos, porque assim tem essas crises como humano. Na primeira infância, na adolescência, ali entrando na vida adulta e depois de mais velho, tá? Então, a gente não tem uma idade, é idoso, é asma, ou é jovem, é asma. A gente não tem isso. E assim, muita gente fala para mim assim, mas não é asma, quando a gente vê, né, o raio-x e vai para esse lado da questão de visualizar a imagem da asma no raio-x, porque é um pulmão realmente bem comprometido do asmático, o pessoal fala para mim assim, mas não é, porque ele não está sibilando, né? O sibilo, ele é um som que a gente consegue escutar quando o ar ele tenta passar por uma via aérea mais estreita. Então, isso é o sibilo.
Só que muitas vezes a gente não tem um brônquio, um bronquíolo, principalmente, inflamado na asma. A gente tem ele responsivo, mas a gente não tem, a gente tem ele hipersensível, a gente tem a via aérea superior hipersensível. Mas o sibilo, então assim, nem tudo que sibila é asma, e nem toda asma sibila. Bom, e Por causa, depende muito da via aérea do animal, depende muito do tamanho da via aérea. Então, isso é uma coisa que a gente realmente tem que pensar, nem tudo que sibila é asma. E importante, assim, para puxar para quem está em casa lá vendo a Netflix com o gato no colo, aquela sensação de que tem um tigre, né, respirando assim dentro, né? Aquela sensação de que está gritando ali. Esse sibilo é assustador, eu acho, para quem tem o gato, para quem tem asma e vê o gato assim, né? E aí tem que tentar lembrar do que a gente falou no início, não confundir com ronronar. Exato. Às vezes o gato está relaxado e está ronronando e a pessoa acha que ele está sibilando. Ele está com falta de ar, exatamente. Alguma dica para perceber se é falta de ar ou não? Tipo, fechou a boca, abriu a boca, cor da mucosa, alguma coisa que a pessoa leiga assim, possa perceber? Ou ela filma e manda para o veterinário? Mais seguro, né? Filma e manda. Na verdade, assim, todo veterinário tem que todo colega que examina um felino, ele tem que se preocupar se o gato abrir a boca para respirar. Se esse gato está abrindo a boca para respirar, é sinal que o ar ele não está conseguindo fazer troca alveolar. Então, isso é um sinal realmente e se a pessoa em casa está vendo esse felino numa posição que a gente chama de uma posição de esfinge, né? Esfinge, sabe? Esfinge, né? Estica o pescoço, procura o ar e fica com a boca aberta, é sinal de que realmente tem alguma coisa errada. E aí, tá curtindo? Segue a gente no Instagram e participa das nossas próximas lives. Já deixa seu joinha, se inscreve no canal, segue mais vídeo para vocês. Voltando a falar da asma, só, Márcia, a asma ela tem alguns fatores genéticos que influenciam o aparecimento da doença. Então, o componente principal é o fator alérgico, tá? E aí existem fatores alérgicos ambientais, é aquele paciente que você percebe, você começa a fazer anamnese com o tutor e pergunta se ele percebe com alteração de temperatura, quando à noite, às vezes, esse paciente piora, porque cai um pouco os níveis adrenérgicos, esse paciente dá uma piorada. Isso que eu te perguntar. As causas de alergia, as causas de asma felina, são parecidas com as causas do ser humano? Aquilo que ele faz para o filho asmático, de repente vai valer para o gato asmático, a poeira, o fungo? A consulta envolve esse planejamento ambiental, essa orientação ambiental, porque às vezes é muito comum, aqui no sul do país a gente tem muita doença respiratória, muita mesmo. Sim. E é difícil eu fazer uma consulta com o tutor e às vezes eu tento orientar e até exemplificar para ele, olha, tem alguém com doença respiratória em casa? E aí o tutor fala para mim assim, eu tenho rinite, ou fulano na minha casa tem asma, ou meu filho tem bronquite. E aí é mais fácil de você explicar. Mas acontece de eu ter algumas famílias que vão em consultório, tutores, e o tutor do gato, ele é extremamente atencioso, ele é um tutor mais interessado que o do cão, tá? Então ele é um tutor muito observador, né? Então, às vezes acontece de eu atender um tutor que é raro aqui no sul, como eu digo, que ele não tem ninguém da família, ele não consegue diferenciar o que é um problema respiratório ou ter essa noção do que é um problema respiratório. Então, realmente, essa orientação, como se dá para o humano, né? De evitar os fatores alérgicos, poluição, tabagismo. Outras coisas que eu acho interessantes, infecções respiratórias repetidas, né? Daí virais entram na parte viral, então manter a vacinação em dia. Se tendo virose, manter a vacinação pode gerar asma no futuro. Pode, porque como é uma lesão que geralmente a virose, a lesão viral, ela lesa epitélio,
Então, esse gato, se começa a lesar repetidamente o epitélio, você acaba fazendo uma inflamação. E ali, assim, aí esse animal, até de asma, ele já vai direto numa bronquite. E da bronquite, muitas vezes, esse animal não tratado, ele chega até uma DPOC, chega até uma doença pulmonar obstrutiva mesmo, um grau mais elevado, mais avançado de doença, né? Então, tem outra coisa que eu acho, que eu investigo em alguns pacientes, quando eu vou eliminando os fatores mais comuns da doença asmática, que é a doença de refluxo. Muitas vezes o animal tem doença de refluxo. Não é comum a gente investigar, mas às vezes esse gato ele tem um gotejamento pós-nasal que fica fazendo com que a via aérea fique todo o tempo respondendo a esse gotejamento pós-refluxo. Então, isso a gente faz em conjunto com um gastroenterologista. Veja que as causas são múltiplas da doença. Você tem que pensar como realmente assim são muitas causas. Não é uma coisa tão fácil, né, de você lidar. Mas hoje a gente consegue com as várias disciplinas, as várias especialidades, a gente consegue se investigar. Existe a asma desencadeada pela obesidade também, que hoje é um problema para a gente, por causa da síndrome metabólica. Existem pacientes que desencadeiam essa hiperresponsividade de via aérea em função de síndrome metabólica. E aí a gente tem que entrar em conjunto com o endocrinologista e tentar fazer esse controle, porque senão a doença nunca vai estabilizar. E aí fica a dica, gente, quem tem gato em casa, tem gato, eu não tenho moral nenhuma para falar de ninguém, mas aqui a gente tem que dizer como tem que ser, né, como a gente fazia, né? Meu gato era gordo, e agora tá no jeito, mas ele já foi muito gordinho, e é muito comum a gente ver clientes que têm o gato cada vez mais gordinho. A gente não enriquece o ambiente, a gente não estimula brincadeiras, a gente tranca o bicho lá, bota o pote de comida, né? Não tem Netflix pro gato, ele vai lá, come. E isso tem, só pontuar aqui, né, que isso tem consequências, inclusive, para o sistema respiratório. Então, gato na parte gordinho, respiratória, com certeza. Né? Gato gordinho que tá tossindo aí, investigar, mandar mensagem aí, nem mesmo na quarentena, manda pelo menos uma mensagem pro médico que acompanha, médico veterinário que acompanha e pergunta, escuta, eu vi lá na Deca e Gato Live que tá tossindo e que é gordo, e aí, o que eu faço, né? Para saber se foi neurose ou se era importante, né? Isso aí. Viu só como obesidade pode causar crise de asma alérgica no seu felino? Outro dia tem mais conteúdo bom da doutora Sofia Vistuba para vocês. Por agora me conta o que mais você quer saber sobre a respiração dos felinos. Deixa aqui nos comentários. Um beijo, até o próximo vídeo.